aqui que eu me chamo Denis, nesse momento eu dirijo a Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, acompanhado de uma equipe que sem ela eu não conseguiria fazer nada. Mas quero dizer também que é muito bom ter esses encontros com esses amigos tão queridos de épocas anteriores, tá? Quando participávamos juntos todos da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque aprendemos a nos conhecer pelo coração. São pessoas de muito carinho a quem eu tenho. Tá? E com isso aí, a gente tem liberdade de, nesses períodos, nesses momentos pré-apresentação, conversar essas bobagens, essas galhofas, essas infantilidades que a gente conversa, para simplesmente se abrir, relaxar um pouco e conviver de novo com os amigos como estamos convivendo agora. Tá? Essa reunião de hoje, nós estamos reunindo a Rosana, o Marco Aurélio, o Renato Kifuri, tá? Que são os três líderes de audiência nesse nosso país, em que se refere à Covid e muito mais ainda em que se refere às vacinas, tá? Para que a gente consiga nos atualizar sobre isso que vem acontecendo. E eu quero explicar que não vai haver uma apresentação formal, tá? Vai haver um bate-papo informal com as nossas duas moderadoras, a doutora Mônica da imunização e a doutora Flávia da infectologia, colocando suas perguntas e estimulando perguntas dos participantes, que eu já vi aqui, que tem muita gente boa e que vai deixar os três apertados aqui com as perguntas. Tá? E só para brincar um pouquinho com o tema, tá? Eu quero iniciar a reunião com uma frase que meu filho me disse nesses dias atrás. Pai, o mundo já acabou, nós somos os que ficamos para trás. Tá? Então, com essa brincadeira, eu deixo as perguntas com a Mônica, com a Flávia e com toda a participação de vocês. Estou aqui fora do ar, mas estou escutando vocês. Obrigada, Denis. Boa noite a todos, com quem eu ainda não falei. Quero realmente, de forma especial, agradecer ao Denis pelo convite, né, de participar dessa mesa, realmente com pessoas tão brilhantes, nossos três professores, o Marco, né, o Renato e a Rosana, como o Denis já colocou, e com as pessoas, né, participando mesmo aqui, dos nossos convidados, né, todos os colegas, não só daqui do Distrito Federal, mas nossos colegas do Brasil inteiro. Mas, então, realmente é agradecer por eu poder estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho realmente sobre, né, o tema atual, que é nossas vacinas, né, contra a Covid-19, e realmente um foco muito grande que a gente queria dar era o foco com relação a tantos mitos, tantos fake news que nós temos tido, não só no mundo das vacinas, né, mas agora, nessa fase, né, especialmente com relação às vacinas contra, né, a Covid-19. Então, nós vamos aqui realmente hoje a fazer um bate-papo, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês pelo chat, a gente vai acompanhando, e é isso, é um bate-papo mesmo, e que, né, todos vão ter liberdade de poder ir respondendo. Eu vou deixar a Flávia falar um pouquinho, Flávia, e depois a gente já começa, né, com as nossas perguntas, que vão ficar livres, né, para todo mundo. Certo, eu também tenho só a agradecer de poder estar participando aqui com vocês, né, e como a Mônica já falou, é o tema do momento, né? Todo mundo tem 1000 dúvidas em relação às vacinas, então a gente já teve a oportunidade, até com o Marco Aurélio, de um bate-papo de perguntas e respostas, e foi muito válido, né? Em outro momento, sobre outro tema. Então, agora com Rosana, Marco Aurélio e Renato, acho que a gente vai ter uma discussão muito boa. Então, acho que vamos começar aí para já fazer as primeiras perguntas aí. E acho que, para começar aí, eu acho que a gente podia, assim, o que todo mundo pergunta para a gente todo dia é: qual vacina é melhor? Qual que eu devo fazer, né? Se tem alguma diferença das vacinas que hoje foram licenciadas por aqui no Brasil, o que vocês dizem a respeito disso? Eu acho que o som falhou um pouquinho, né? Mas, então, do que a Flávia colocou, realmente é isso. Nós temos hoje, né, 2 vacinas licenciadas no Brasil. Então, Brasília já começou a fazer a vacinação, né, dos profissionais de saúde, dos nossos idosos com mais de 85 anos. E, realmente, então, diante dessas 2 vacinas, a gente tem escutado muita coisa. Não, eu quero fazer essa. Não, eu só faço se for a Coronavac. Não, eu só faço se for a Covishield.
Então, né, para vocês três, professores, o que vocês teriam a nos orientar, né? Qual vacina é melhor, qual vacina a gente deve fazer? Sugiro que você dirija a pergunta, Mônica, e a gente vai comentando para alguns, senão a gente... Tá bom. Então, assim, vamos lá. Realmente, eu sei que essa pergunta é uma pergunta um pouco, né, vaga, um pouco não, bastante aberta, né? A gente teria que abordar vários aspectos, segurança, eficácia e tudo mais. Mas é porque a gente tem escutado muito isso, né? E muito essa questão, tanto em relação à segurança, muitas pessoas com medo de fazer, por exemplo, a vacina, né? A Covishield, por ser uma vacina com uma plataforma de uma tecnologia nova, outros já estão com medo de fazer a Coronavac, porque já estão com... não, essa vacina não imuniza bem, não compensa, eu só estou correndo risco à toa. Então, sei lá, eu acho que a gente poderia começar, né, vendo essa questão com relação à segurança, né? Então, Marco, o que você poderia, né, nos ajudar com relação a essas duas vacinas que nós temos hoje, né, aqui no Brasil, disponíveis para a nossa população? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? E mais uma vez agradecer aí o prazer, a alegria de estar com vocês mais uma vez aí, com o pessoal de Brasília e de todo o país aí, como disse o Denis, né? Então, eu acho que esse é um tema importante, né? E eu talvez não vá me ater às duas vacinas, eu vou tomar até a liberdade de expandir isso, porque a gente já tem outras vacinas que já avançaram, né, razoavelmente, já tiveram estudos publicados de fase 3, já estão licenciadas e sendo usadas em outros países, mas eu vou ser muito franco no que eu vou dizer a você, que eu vou dizer o que eu fiz para mim. Eu acho que a primeira dessas duas vacinas, especificamente, que são as que a gente tem hoje disponíveis, né, aqui no Brasil para uso nesse momento, sinceramente, a que primeiro estivesse ao meu alcance é a que eu faria. Eu não vejo em nenhuma das duas vacinas algum elemento que, vamos dizer, que me motivasse a não usar uma ou outra vacina. Acho que não há nenhum dado, vamos dizer, nos estudos clínicos que antecederam, né, esse uso emergencial de ambas as vacinas, que me fizessem temer ou não utilizar essas vacinas pelos aspectos de segurança. Em relação a essas duas vacinas especificamente, no que diz respeito à segurança, que eu vou me ater a isso, que foi a sua pergunta, né? Não vamos entrar em outros méritos, eu acho que o que a gente pode dizer é que a vacina Coronavac é uma plataforma de vacina de vírus inteiro, cultivado em verocell, né? E inativado, uma plataforma, vamos dizer, sobejamente conhecida há muitas décadas em outras vacinas, e pouco suscetível, vamos dizer, a surpresas, e nos estudos o que a gente viu era um perfil de reatogenicidade muito favorável, e é a experiência que a gente tem tido aí até o momento no pós-vacina, né? Todos nós trabalhamos em hospitais, já tivemos aí alguns milhares de colegas vacinados, tudo, e o perfil de reatogenicidade, vamos dizer, é aquilo que a gente esperava mesmo. Da Oxford, a gente também tem um perfil talvez um pouco mais reatogênica a vacina, se você comparar em termos de eventos adversos, mas também sem eventos adversos graves que tenham sido identificados, que coloquem, vamos dizer, empecilhos à sua utilização. Eu acho que tem um ponto importante para a gente monitorar daqui para frente, que são vigilância, né, para eventos adversos que eventualmente não foram detectados, e muito importante, né, aquela exacerbação de doença com a resposta imune, que é um objetivo de muito cuidado, né, que foi alvo de todos os estudos pré-clínicos, importante dizer isso, esse foi um endpoint que foi verificado nos estudos em animais, em nenhum deles, com as vacinas atuais, a gente viu esse fenômeno sendo observado. Nos estudos clínicos, tampouco vimos isso, mas é importante que a gente mantenha atenção. Eu vou parar aqui, não sei se você vai compartilhar também para ouvir os outros colegas, ou se eles quiserem complementar algum aspecto, seria interessante ouvi-los também. Sim, Marco, eu falo... Isso mesmo, Rosana, eu ia pedir a sua opinião, e a gente tem ouvido, né, algumas pessoas falando que justamente não querem tomar vacina de Oxford, que já tem países que já contraindicaram a vacina, inclusive para idosos, né, com medo de eventos adversos.
Exatamente. Hoje, nosso objetivo aqui é esclarecer fake news. Então, eu já ouvi que na Alemanha e na Áustria, a vacina de Oxford foi proibida, foi contraindicada e que foi suspensa da vacinação para idosos, por aumento de eventos adversos nessa faixa etária. Então, a pergunta é, isso procede? Ou o que você gostaria de complementar, né, da nossa pergunta de segurança dessas vacinas? Então, Mônica, primeiro, boa noite a todos, também é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais super bem acompanhada de todos os lados, do lado de Brasília com meus amigos, aqui do lado em São Paulo com também meus amigos, então super feliz de estar aqui com vocês. Então, assim, eu absolutamente concordo com o Marco, a melhor vacina é aquela que está disponível, né? Nós estamos falando da primeira geração de vacinas, até pouquíssimo tempo tinha 0 vacinas, todo mundo desejando uma vacina. Agora, felizmente, a gente já tem pelo menos 2 vacinas que estão licenciadas no nosso país para uso emergencial. Eu acho que essa discussão, do ponto de vista prático, eu acho que vai ser bobagem, porque a gente não vai poder escolher. A vacina que chegar no meu hospital é a vacina que eu vou fazer nos profissionais que estão lá. Então, eu acho que vai ser eventual você chegar num lugar e falar, ó, eu quero, eu prefiro. Não, a vacina vai ser aquela que estará disponível. É importante, claro, que seja a mesma vacina na primeira e segunda dose. Nós sabemos que nós estamos iniciando um longo caminho, então, estamos falando de vacina de primeira geração, seguramente nós vamos ter que revacinar em algum momento, daí sim, acho que vai chegar um momento que a gente vai poder escolher a vacina, mas nesse momento eu acho que essa nossa discussão é mais para a gente ver um aspecto mais, sei lá, pessoal do que a gente poderia, vantagens e eventuais desvantagens entre uma vacina e outra. Eu sou pesquisadora da Coronavac, lá no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, então eu vou deixar até para o Renato falar que ele é pesquisador da Oxford, então a minha experiência, sem dúvida, é muito maior com a Coronavac, porque a gente participou do estudo todo. Em termos de segurança, eu falo absolutamente segura, por ter vivenciado toda a vacinação. A vacina é muito segura, é extremamente segura, tanto em termos de reações locais e de reações sei lá, a médio prazo, que no longo ainda não temos. Então, são vacinas realmente, em termos da Coronavac, em termos de tecnologia, é a mais conhecida, é aquela que a gente vacinou durante o nosso estudo, Mônica. Vacinamos profissional lúpico, vacinamos profissional vivendo com HIV, vacinamos de tudo quanto é jeito, exatamente, pessoas que já tinham tido a doença. Então, foi bom porque durante o estudo a gente conseguiu sentir, quando você vivencia o estudo, a segurança e a segurança que você tem que passar lá para o voluntário em relação à vacinação. Eu te diria que eu acho que talvez a desvantagem neste momento da Coronavac é o intervalo de 4 semanas. E a gente não tem nenhum dado para poder fazer o que muitos de nós gostaríamos, pela escassez que nós temos de doses, de poder expandir mais esse intervalo e até para o Programa Nacional de Imunizações seria muito melhor eu ter o mesmo intervalo para as 2 vacinas, seria muito mais prático na prática, né? Você saber que depois daquele intervalo você teria um quantitativo maior e seria muito mais, o protocolo aí seria muito mais uniforme no país inteiro. Então, eu acho que essa talvez seja uma desvantagem. Neste momento, eu acho que nós temos que acabar mantendo as 4 semanas de intervalo, que é o intervalo maior que foi estudado, pelo menos em termos de imunogenicidade, né? Foi o intervalo que foi mais usado da Coronavac. E a vacina, a Covishield, a gente está vacinando agora no Emílio Ribas, os profissionais da saúde, então é o que o Marco falou, a vacina é um pouco mais reatogênica, pelo menos na nossa experiência prática lá, a gente está exatamente vendo isso. E, em relação aos idosos, Mônica, eu vou deixar para o Renato, mas minha percepção é o seguinte, eu estou no Brasil, eu não estou na Alemanha, nem na Áustria, nem na Polônia, tem vários países europeus que não estão recomendando acima de 60 e 65 anos. Só que lá, ele abre a geladeira e está cheio de Pfizer, está cheio de outros produtores que sim, nos estudos de fase 3, tinham uma quantidade de voluntários estudados acima de 60, 65, 70 anos, que permitiu chegar a uma conclusão estatística de que as vacinas eram eficazes também nessas populações mais velhas. Vacina de Oxford, vacina do Butantan, nós não
temos esse quantitativo. O nosso N é muito pequeno nesta faixa etária para chegar a alguma conclusão. Então, na minha opinião, nós temos uma falta do dado de eficácia, temos dados de imunogenicidade, mas falta dados de eficácia para as duas vacinas, que são as duas vacinas que nós estamos aqui, e eu não tenho a minha geladeira cheia de vacinas, que vocês viram hoje a Sputnik, né, a publicação do Lancet, a primeira coisa que eu fui ver era quantos pacientes eles tinham na idade acima de 60 anos, se não, também não estou enganada, é o número praticamente igual das outras faixas etárias, e eles conseguem também quase chegar numa estatística falando que ela funcionou para essa faixa etária. Então, no Brasil, não podemos nos dar ao luxo de falar sobre isso, o problema não é de segurança, na minha visão, quero ouvir a opinião do Renato, é a falta do dado de eficácia nos estudos de fase 3 para a gente poder encher a boca e falar da eficácia específica nessa população. Obrigada, Rosana. Obrigada, Marco, também. A questão, assim, eu vou passar a palavra para o Renato, eu compartilho, né, com a Rosana da sua opinião. Vacina hoje, nós temos que tomar, a vacina que está disponível para nós, mas o que a gente tem visto são pessoas que estão contempladas, né, naquele grupo que nós estamos vacinando atualmente aqui no Brasil, mas que elas estão se recusando a receber a vacina, porque por esses medos, né, por essas informações e por esses mitos aí, que justamente é o que a gente está querendo ver. Então, o que a gente está querendo é esse esclarecimento para tentar ver se a gente consegue convencer essas pessoas que estão se recusando a se vacinarem para que elas vão e tomem sua vacina. Renato, a gente queria agora ouvir, né, a sua opinião, o que você tem a nos dizer. Boa noite a todos. Obrigado, Denis, obrigado, Mônica, Flávio. Prazer estar aqui com todos vocês aí, é casa cheia. E Rosana e Marco, sempre um prazer estar com vocês também. Eu acho que eles já praticamente disseram tudo, acho que a Rosana frisou, talvez seja muito importante. Primeiro que as vacinas hoje são difíceis de comparação. Quem quer arriscar dizer qual vacina é melhor vai incorrer num risco muito grande, porque são vacinas que a metodologia, o desenho do estudo foram completas, os critérios de definição de caso são muito diferentes nos dois estudos. Então, não permite a gente dizer, comparativamente, que uma vacina tem uma performance melhor que a outra, ou vai proteger mais. Os dados são muito preliminares, e esses licenciamentos que aconteceram, que estão acontecendo em todo mundo, licenciamento para uso emergencial, ele é feito em cima de algumas premissas mínimas, básicas, de segurança e de eficácia global, sem que a gente possa, muitas vezes, estratificar esses endpoints, esses desfechos de eficácia, por idade, por exemplo, por patologia associada. Então, nós não conhecemos, por exemplo, como é que a performance em HIVs, em populações imunossuprimidos, em pacientes com câncer, em pacientes de mais idade, como a Rosana comentou, o N de indivíduos envolvidos, tanto na Coronavac quanto na vacina de Oxford, foi muito pequeno, não permitiu essa classificação. Então, as agências internacionais, quando olham, mesmo sendo para um licenciamento emergencial, e tem outras opções de vacinas, como foi a Austrália, a agência europeia ficou na dúvida, criou-se aquele embate, foi para uma reunião, que não foi unânime a decisão, eles ficam, se eu tenho outra e essa não tem um dado comprovado, talvez seja melhor o que a Rosana falou, eu restringir essa, ou dar preferência para uma vacina a outra acima de 65 anos. O que permitiu a Anvisa a licenciar a vacina aqui no país, as vacinas aqui no país, foram os dados de fase 2, especialmente de imunogenicidade, mostrando que o comportamento, a cinética dos anticorpos, tanto em indivíduos jovens quanto para indivíduos mais velhos, foi idêntica. Então, inferindo, como os estudos PONTE que a gente faz com HPV para outras vacinas, que, eventualmente, o comportamento de eficácia deve ser semelhante. Então, eu acho que hoje, alimentar essa discussão de preferir uma vacina ou outra, eu acho que ela carece de qualquer evidência científica comparativa. Eu abro já um parênteses para um tema que eu acho que vai ser polêmico daqui para frente, vai ser muito difícil, que vai ser a segunda geração de vacinas.
onde a gente não vai mais ter estudos controlados, mas com grupos placebo, nós já vamos ter vacinas disponíveis. Nós não caminhamos, não avançamos muito nos chamados correlatos de proteção, ou seja, a gente, para induzir vacinas novas ou para desenvolver vacinas novas, por exemplo, meningocócicas, por exemplo, pneumocócicas, onde a gente faz estudos de não inferioridade em relação a títulos de anticorpos, aqui a gente vai ter que caminhar em algo nesse sentido, mas sem conhecer o tal do correlato de proteção, mais difícil ainda quando envolve avaliação de imunidade celular. Então, esse vai ser o grande desafio das vacinas do futuro. É que desenho de estudos vamos fazer, que correlatos de proteção vamos admitir para licenciar novas vacinas daqui para frente. Mas esse é um tema também que eu deixo aí para a gente debater mais tarde. Obrigada, Renato. Bom, vocês estão vendo aqui já as perguntas, mas eu vou ler para vocês e eu posso, né, já falar uma pergunta que nós temos aqui. De todas as vacinas. Você acredita? Bom, é que os microfones estão abertos, Mônica, então... sim. Bom, eu queria, os microfones então, fechados, pedir... Sim. E aí você direciona a pergunta para cada um de nós para poder responder perguntas diferentes para ficar mais dinâmico. Pessoal, eu queria pedir a vocês todos, né, que estão participando aqui da live conosco, até por uma questão também de interferência e tudo, pedir que todo mundo desligue os seus microfones, de preferência os dois microfones, tanto o microfone como o áudio, né, que desliguem, para que a gente possa até ouvir melhor, né, os professores, e podem mandar as perguntas de vocês pelo chat, que nós vamos transmitir para os professores. Marco, então, eu queria perguntar para você a pergunta que está sendo uma dificuldade muito grande para todos os pediatras. É a situação das mães que estão amamentando e das gestantes. A gente tem a situação que a bula de ambas as vacinas contraindica, né, diz que não pode aplicar, né, porque não tem estudos, e com isso está gerando uma certa ansiedade, uma certa angústia em muitas mães, né, que estão tendo acesso a essa informação e gerando insegurança, muitas vezes, nos próprios pediatras de indicarem a vacina. A gente queria, né, ouvir a sua opinião, ou o que né, a Sociedade de Pediatria está nos representando. Perfeito, né, Mônica? Eu acho que esse é um ponto que tem gerado bastante discussão. Acho que tem um microfone aberto, acho que de Jussara. Assim, acho que o primeiro aspecto que eu queria enfatizar, e isso até engloba um pouquinho a tua pergunta anterior, é usar a definição contraindicação. A gente tem que ter um pouco de cuidado com essa palavra, e eu vejo muitas vezes ela ser utilizada de forma, vamos dizer, não apropriada, né? Então, não ter indicação, em absoluto, significa ser contraindicada. Então, contraindicação em vacinas é um termo que a gente usa quando, por alguma razão, você constatou que aquele produto não pode ser utilizado ou naquele indivíduo, ou naquele grupo etário, ou porque, vamos dizer, houve um evento adverso importante, etc. Então, contraindicação hoje para essas vacinas, propriamente ditas, são situações de anafilaxia em doses anteriores ou uma alergia grave a algum dos componentes da vacina. Essas são, de fato, as contraindicações por definição. As outras situações, muitas vezes, o que a gente está se referindo é a ausência de dados. Nós citamos uma. Então, de fato, Coronavac e Oxford não tiveram oportunidade ainda de serem testadas da forma que necessitam ser em indivíduos acima de 65 anos, para que a gente tenha clareza em relação aos seus aspectos de eficácia. Isso não significa que ela é contraindicada nesses grupos, e isso não significa que ela não tenha eficácia, como eu ouvi muitos colocarem. Então, o fato de não ter tido oportunidade de verificar a eficácia não significa que esta eficácia não exista. Particularmente para a Pfizer, para a Moderna e para a Sputnik, hoje, né, nessa publicação do Lancet, isso foi visto, eles tiveram oportunidade até de testar essas vacinas de acordo com o grupo etário. E, particularmente, Pfizer e Moderna têm dados, vamos dizer, bem sólidos de eficácia acima de 60, acima de 70, acima de 75 anos. No caso da Sputnik, eles utilizaram o parâmetro acima de 60,
e alcançaram significância estatística e dados bem similares aos dos outros. Então, há, vamos dizer, eficácia demonstrada nesse grupo. Isso é importante para responder a tua pergunta. Então, especificamente em relação a lactantes, ou seja, mulheres que estejam amamentando, né? Não há contraindicação da vacina, em absoluto. Da mesma forma, não há contraindicação para vacinação em gestantes. O que não existem são dados suficientes para que a gente possa emitir pareceres embasados em evidências. Então, todos nós assumimos recomendações baseados na plausibilidade, baseados na nossa experiência com vacinas de plataformas similares ou de comportamentos similares anteriores para responder essa demanda. E por quê? Porque é evidente que você tem alguns indivíduos, quais sejam, por exemplo, mulheres que trabalham em unidades de terapia intensiva, em pronto-socorro, em emergência, profissionais da saúde, portanto, com elevado risco, ou até mesmo mulheres que não são profissionais de saúde, mas são portadoras, eventualmente, de doença que as fazem de maior risco para complicações. E, nesse momento, elas gostariam e deveriam estar imunizadas, né, para se proteger. Então, vamos lá. O que há de plausível em relação a essas duas situações? São vacinas, importante destacar isso, ambas inativadas. Conceitualmente, são vacinas inativadas. Portanto, até hoje não se demonstrou, vamos dizer, com nenhuma vacina inativada, que vacinar uma lactante constituiria um risco, vamos dizer, de transmissão pelo leite materno de algo que fizesse mal a esse lactente. Os benefícios do aleitamento materno são inquestionáveis aqui. Então, em função desse aspecto, a primeira das respostas é que nós entendemos, e eu não ouvi nenhuma voz em contrário até o momento, que mulheres que façam parte desses grupos de risco, né, seja pela sua atuação profissional, seja pela sua condição de ser portadora de uma eventual comorbidade, que estiverem amamentando, elas podem fazê-lo. A gente apenas sugere que ela discuta isso com o seu médico para que ele traga mais detalhes em relação a esses aspectos. E o segundo ponto é da gestante. Da mesma forma, a gente tem diversas vacinas inativadas que são feitas em gestantes, como, por exemplo, influenza, como, por exemplo, o próprio tétano, vacinas que têm recomendação em gestantes em situações epidemiológicas específicas, mesmo quando você não tem estudos, como, por exemplo, vacina meningocócica, que a gente indica quando há um surto, quando há uma epidemia, etc. Então, em função desses aspectos, e, de novo, por serem vacinas inativadas, nós optamos por esta mesma recomendação, que as vacinas podem ser feitas. E, claro, a única coisa que a gente sugere é essa conversa esclarecendo, né, esses aspectos em relação à vacinação, mas entendemos que em ambas situações a vacinação pode ser realizada, né, nessas mulheres, uma vez que a gente tem estabelecido esse diálogo, né, de esclarecimento. Marco Aurélio, desculpa, acabou minha internet aqui, eu não terminei a pergunta aquela hora, mas nessa questão aí da gestante, um questionamento que a gente tem, às vezes, é a quem quer engravidar e vai ser vacinada. Se ela deve aguardar as 2 doses da vacina para depois começar a tentar engravidar, que é um dos questionamentos que vem sendo feito para a gente também, né? Eu acho que aí também não dispomos de dados, né, para ter impacto em embriogênese, em fases muito preliminares, muito precoces, mas é muito diferente, de novo, de vacinas de vírus vivo, onde você tem, vamos dizer, preocupação, muitas vezes até de nas primeiras semanas, logo depois de você ter feito a vacina, ocorrer algo, e é importante dizer, né, Flávia, aqui vale a pena, mesmo com vacinas de vírus vivo, né, quando a gente vê mulheres inadvertidamente vacinadas, né, sem saberem que estavam grávidas ou que iniciam a gestação algumas semanas após, não há nenhum dado na literatura que tenha mostrado, vamos dizer, embriogênese ou aspectos negativos, mesmo em relação às vacinas de vírus vivo atenuado. Então, existe sim alguns órgãos colocaram aí uma sugestão de se aguardar 30 dias após a vacinação, mas, de novo, mais no sentido daqueles que têm a oportunidade de planejar essa gravidez, né? Mas eu acho que a mensagem aqui é que muitas vezes esse planejamento não consegue ser feito, e acho que a nossa mensagem tem que ser de tranquilizar
se eventualmente ocorrer de uma mulher ser vacinada, né, e perceber que ela estava grávida, ou que ela logo iniciou uma gestação, logo depois de ter sido vacinada, não há nada nesse momento que sugira que isso caracterize um risco para essa mulher. Obrigada, Flávia, Mar. posso só complementar uma coisa, Mônica? Sim, Eu trabalho numa hospital maternidade, né? Então, acho que a experiência que nós tivemos com gestantes e Covid, poucos hospitais no Brasil teve, porque nós é referência, então a gente juntou todas as nossas gestantes numa das unidades do hospital, fizemos um andar só de Covid gestante, e assim, eu tenho muito medo de Covid na gestante, porque nós vimos, se você compara pessoas da mesma idade, gestante e não Covid, e não gestante com Covid, a gravidade, a necessidade de terapia intensiva, a necessidade de suporte, fenômenos tromboembólicos, é muito maior na gestante. Então, eu respeito muito a doença por vivência, eu respeito muito esta doença numa gestante. Então, baseado na plausibilidade biológica que o Marco acabou de explicar, eu não tenho, de verdade, eu posso até estar errado, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de indicar essa vacina para residente de infectologia que está gestante e não vai parar de trabalhar, para otorrino que não vai parar de trabalhar, para dentista que está grávida que não vai parar. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu falo sempre, converse com o seu obstetra. Daí o que o obstetra faz? Liga para mim. E daí eu falo de novo com ele. E daí a gente acaba fazendo isso. Então, em relação a quem está amamentando, nada, daí eu acho que fica mais fácil ainda a resposta. E na situação da gestante, hoje até eu li daquela Flor Munhoz, Marco, uma colega artigo, nossa. Eu não sei se você chegou a ver, ela eu falando vi. do melhor momento de você vacinar a gestante para já passar via transplacentária ativamente anticorpos para o recém-nascido. Esse eu gosto de ler. Ou seja, já vamos começar a conversar sobre a possibilidade real de você já até pensar num discutir qual talvez seja o melhor momento. Mas essa é a minha opinião. A recomendação oficial é uma decisão compartilhada, mas eu acho que a gente tem que passar segurança. E só para adicionar um aspecto, né? Porque muitas vezes a gente fala, profissional de saúde que está na UTI, a gente tem feito alguns trabalhos para ver incidência de soroprevalência entre profissionais de saúde no hospital. A gente não publicou isso ainda, mas vai mostrar. Já publicamos o nosso estudo de taxa de soropositividade durante a pandemia, né, no hospital que a gente trabalha. E só para compartilhar, aqui não há uma especialidade que se sobreponha a outra com muita clareza em relação ao risco. Então, muitas vezes você atribui aos médicos da unidade de terapia intensiva ou do pronto-socorro, mas o que nós vimos foi incidência importante de infecção em oftalmologistas, em otorrinos, em pediatras, né? Então, você tem, vamos dizer, o risco é para todos os profissionais de saúde. Obrigada, gente. Rosana, então, realmente, eu queria perguntar para você agora, mudar um pouquinho, né, a parte com relação à Coronavac. Com relação à data de fazer a segunda dose da vacina. Então, tem sido recomendado de 2 a 4 semanas e a gente está com aquela situação. Muitas pessoas estão naquela de, não, o efeito da vacina é eficácia depois da segunda dose. Então, eu vou correr para fazer logo a segunda dose porque eu quero ficar livre desse confinamento, né, que a pessoa está vivendo. Ou, se o ideal é fazer com 4 semanas, o que você recomenda, o que os trabalhos mostraram para a gente? Não, primeiro falar que o nosso estudo de fase 3 foi com intervalo de 2 semanas, mas muito mais por uma questão de logística da gente querer fazer logo uma resposta, ser até mais fácil você fazer um trabalho com 2 semanas de intervalo. Tem várias não, mas tem publicações de imunogenicidade, os estudos feitos lá na China pelos chineses, mostrando que 4 semanas de intervalo, do ponto de vista de imunogenicidade, eu diria até que foi melhor do que 2 semanas de intervalo. Então, eu vejo primeiro, em termos de quantidade de vacina que nós temos, certo? Que não é uma quantidade muito grande. Eu julgo que o intervalo que a gente deveria usar para a Coronavac é de 4 semanas. A bula fala de 2 a 4, mas eu sou a favor do uso de 4 semanas entre uma e outra.
E não quer dizer que a hora que eu fizer a segunda dose, eu saí do confinamento, liberou geral, tirei a máscara e sou feliz. Não é isso, todo mundo sabe, né? Nós estamos falando que nós vamos tomar vacina e até que a gente consiga ter a desejada imunidade coletiva, que vai demorar bastante no nosso país, pelo menos é o que a gente tem visto, nós não vamos poder relaxar muito essas medidas. Então, eu não acho que você fazer correndo as 2 doses seja a melhor saída. Eu manteria o intervalo, eu acho que as próprias autoridades, o próprio Ministério é que vai estabelecer oficialmente qual é esse intervalo, mas se alguém me perguntar, eu faria o intervalo das 4 semanas entre uma dose e outra. Mônica, eu acho que essa pergunta que quais estudos incluíram crianças, quais vacinas incluíram as crianças no estudo, já foi abordada, que eu tive, que caiu aqui um pouquinho. Não, ainda não, acho que nós estamos seguindo a fila, pode ir para o Renato. Então, Renato, fala para a gente, as crianças estão sendo incluídas agora no estudo, então quais as vacinas já estão incluindo crianças no estudo? Olha, Flávia, até o momento, né, publicado dados de crianças nós não temos, por isso as vacinas até o registro delas atual, mesmo com esse licenciamento para uso emergencial, nós temos todas ali com 16, 18 anos, dependendo da faixa de estudo que foram incluídas. E, obviamente, se nós quisermos vacinar uma população, pensarmos um dia em falar em eliminação da circulação do vírus, redução, em países jovens como o nosso, onde as menores de 18, de 20 anos correspondem a pelo menos 25% da população, nós vamos precisar incluir em algum momento as crianças em programas de vacinação. E isso tem alguns olhares para essa questão que eu sempre gosto de lembrar. Talvez, passado o tempo, algumas hipóteses podem acontecer. A epidemia passe, o vírus seja um vírus sazonal, e que acometa com gravidade grupos mais vulneráveis. E as crianças possam não fazer parte de um programa público, não estou dizendo em privado, mas em programa público de vacinação. Como hoje a gente vacina a influenza e não vacina o adulto jovem, quem sabe um dia a gente pode entender que em saúde pública a gente pode não incluir crianças num grupo vacinado. Então, essa é uma possibilidade que o tempo vai nos mostrar o comportamento do vírus, a sua sazonalidade, seu estabelecimento endêmico e não epidêmico. Outra consideração que eu gosto sempre de fazer em relação à duração da proteção que essas vacinas vão conferir. Se você tem vacinas com proteção, com duração anual, ou que durem 4, 5, 6 anos, e você vai vacinar crianças que até o momento não têm demonstrado gravidade em relação a essa doença, quando são acometidos, raramente evoluem para formas graves, é sempre plausível, sempre responsável, eventualmente, a gente imaginar que você pode, eventualmente, deslocar essa faixa etária para doenças mais tardias. Então, você deixa de a criança ter a Covid com 4, 5, 6 anos, onde ela vai muito bem, a vacina perde sua proteção e você vai empurrar essa doença para uma faixa etária de maior risco. Então, esse é um dado que precisa ser considerado em relação não só ao futuro da epidemia, mas também ao futuro dessas vacinas e a duração da proteção, sem falar nos fenômenos de enhancement que o Marco já comentou aqui. E, por fim, vacinar crianças envolve outra questão, que é a questão da segurança, né? Então, se você tem uma doença que incide, o Marco gosta muito de falar nisso, eu acho bastante interessante esse aspecto, porque se você tem uma doença que incide de maneira importante na população e tem um evento grave a cada 1.000 vacinados, a cada 2.000 vacinados, e você tolera esses eventos vacinados, porque o benefício, o número de mortes prevenidas, a hospitalização vai ser muito grande. Agora, esse mesmo evento adverso numa população onde a doença é extremamente rara, ele pode ser não aceitável, essa quantidade de eventos adversos. Então, a vacinação de crianças ainda envolve alguns aspectos que a gente precisa conhecer melhor. Mas nada impede, eu acho que você tem razão, é a sua pergunta original, de os estudos acontecerem, para a gente saber qual é o comportamento de eficácia e segurança dessa população. Várias empresas, Pfizer, Moderna, Oxford, já estão iniciando estudos com crianças acima de 5 anos.
Parece que já tem estudos, inclusive, em lactentes, né? Acho que com a Janssen está começando estudo em lactentes, inclusive. Então, nós temos que conhecer esses dados, porque custa muito caro fazer estudos de fase 3 de uma maneira geral. Mas, uma vez que esses protocolos já estão instalados, centros de pesquisa já estão lá, a vacina dos estudos, fica muito mais fácil você dar andamento nesses estudos do que começar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu acredito que em breve nós devemos ter informações, mas a gente tem ainda muita dúvida em relação, pelo menos eu tenho muita curiosidade em saber como é que vai ser o comportamento das vacinas. Cada uma pode ter uma particularidade diferente em relação à duração. Então, esse vai ser outro, talvez, desfecho que a gente vai considerar. Talvez tenhamos vacinas melhores para idosos, talvez vacinas melhores para crianças, talvez vacinas melhores para imunocomprometidos. Isso a gente ainda não conhece, esses perfis de melhor desempenho e performance dessas vacinas conforme a população que a gente está querendo administrar a vacina. Marco, obrigada, Renato. Uma pergunta com relação à aplicação concomitante com outras vacinas diferentes. Tanto tem a aplicação concomitante como com relação a algum intervalo que deve ser dado ou não. O que você teria a nos orientar? Eu vou dar para você a minha opinião pessoal e as recomendações hoje vigentes, né? Tema também que as recomendações foram fruto de opiniões, porque, infelizmente, os estudos, da mesma forma que o Renato comentou, né, que os estudos em crianças ainda não têm resultados para serem compartilhados, já estão em andamento, mas não tem ainda informações. Há, sim, estudos de aplicação concomitante. Então, várias empresas, pelo menos 3 delas, eu tenho conhecimento que estão fazendo estudos de aplicar, principalmente influenza, né? Que eu tenho certeza que vai ser a vacina que com mais frequência a gente vai ter, vamos dizer, uma concomitância de uso em relação às vacinas Covid-19. Mas esses estudos ainda não ficaram prontos. Então, são os estudos que a gente chama de não interferência. Olha, difícil imaginar, né, que a gente tenha um prejuízo tão grande assim em aplicar 2 vacinas inativadas, como influenza e as atuais vacinas de Covid-19, que nos motivem a não administrá-las ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, como não existem ainda dados, as agências de recomendações, os órgãos de recomendações e as sociedades científicas, etc., optaram por, nesse momento, sugerir que a gente evite administrar 2 vacinas ao mesmo tempo. Uma, por esse, vamos dizer, receio de que haja uma interferência, né, em uma resposta e na outra, e, eventualmente, dados aí de reatogenicidade. E 2, eu acho que isso também é justificável para que se permita uma farmacovigilância mais apurada, com maior acurácia, para que não haja, vamos dizer, confusão em relação aos eventos adversos observados. Então, você separa as 2 vacinas, assim você tem condição, vamos dizer, de ter uma clareza em relação aos eventos adversos, sendo fruto de qual dessas 2 imunizações. Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde e o nosso documento aqui do Ministério sugerem 14 dias de intervalo entre essas vacinas, né? No Reino Unido, o Reino Unido optou por sugerir um intervalo de 7 dias entre as vacinas. Mas essas são, hoje, em resumo, as recomendações que a gente tem. Ausência de dados e, dessa forma, a sugestão que haja um intervalo de 2 semanas entre vacinas que têm que ser administradas, sejam elas de componentes inativados ou componentes vivos, não importa, que você guarde 14 dias de intervalo. Tem mais uma pergunta aqui, agora para a Rosana, né? Do ponto de vista biológico, por que uma vacina que se mostrou eficaz para uma população com idade entre 20 e 50 anos não seria eficaz na população maior de 65 anos? Não poderíamos utilizar o princípio da complacência e aceitar essa eficácia nessa faixa etária? Você está em mudo, Rosana? Não, eu só ia falar que eu ia procurar ser mais breve nas minhas respostas para a gente ouvir que tem um monte de perguntas para a gente poder responder mais coisas. Então, assim, lógico, a gente tem o fenômeno da imunossenescência, que a gente conhece muito bem com outras vacinas, e eu acho que o exemplo que mais chama atenção para nós é a influenza. Então, se você compara diferentes faixas etárias com a vacina de influenza, que é uma vacina de vírus inativado, a gente vê também
que tem uma diferença pelo fenômeno da imunossenescência. Então, de verdade, eu espero que nós tenhamos uma diferença, sim, na eficácia em diferentes faixas etárias. É isso que eu acho mais, quando a gente fala de plausibilidade biológica, para mim não seria nenhuma surpresa a gente ver essa diferença. Agora, por outro lado, é a população mais vulnerável, mais suscetível a ter complicações. E o que nós não falamos ainda, mas todo mundo sabe, independente da vacina que nós estamos falando, o que todas têm a mesma conclusão é que para formas moderadas e graves, as vacinas vão bem, qualquer uma delas. E isso interessa muito quando a gente fala dessa população acima de 60 anos. Então, eu concordo com quem escreveu no sentido de que a gente deve usar, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente deve usar, são as vacinas que estão disponíveis, mas lembrar que sim, tem o fenômeno da imunossenescência e possivelmente podemos ter diferença de eficácia. Renato, nós temos aqui uma pergunta da Ana Goretti, que pergunta aos nossos queridos mestres, e eu acho que essa pergunta é muito importante para esse momento mesmo. O que fazer em tempos de vacinas com plataformas diferentes, se não estiver disponível na segunda dose a mesma utilizada na primeira dose? Excelente pergunta, Goretti, né? Como sempre, as dúvidas que a gente tem tido, e realmente, para muitas delas que a gente vem conversando aqui, as respostas se baseiam muito mais nas nossas opiniões do que dados de evidências muito comprovadas. Em geral, né, especialmente essas vacinas com plataformas novas e diferentes, a gente não tem esse dado, né? Começar com uma vacina de vetor viral, seguir com uma vacina inativada, começar com uma vacina genética de RNA mensageiro a primeira dose, seguir com uma vacina subunitária. Então, esses dados de intercambiabilidade, seja de diferentes produtos ou, às vezes, de diferentes plataformas, eles não existem, né? Aliás, eles são muito desejáveis, até porque com essa oferta, vamos dizer, de diferentes produtores, né? Nós estamos chegando a um ano de pandemia, da descoberta do vírus, e nós temos aí meia dúzia de vacinas, 7 vacinas licenciadas no planeta, e com pelo menos 4 diferentes plataformas. Então, é muito desejável que a gente, nesse cenário de oferta, desabastecimento, vamos dizer, de alternância de recebimento de vacinas que muitos países enfrentarão, vindo de fundos como o COVAX Facility, que a gente conheça. Primeiro, se melhora, de repente a gente pode chegar à conclusão que você fazer uma vacina, uma primeira dose com uma vacina de RNA mensageiro e uma segunda com vírus inativado seja um esquema melhor do que, eventualmente, do mesmo produtor. E segundo, é segurança, saber se esse esquema funciona ou não adequadamente e é seguro, né? Então, não temos esse dado. Então, a recomendação atual hoje, e acho que a gente não deve fugir muito disso, é manter o mesmo produtor. Agora, num cenário de falta de vacina, sem previsão de chegada, você está ultrapassando o limite superior de intervalo recomendado para aquela vacina, eu também acho que nessa situação, quando você desconhece, como a gente faz para as outras vacinas, desconhece a vacina que recebeu na primeira dose, não dispõe, não há nenhuma perspectiva no intervalo curto de adiamento, eu acho que nesse sentido eu vacinaria com a que eu tivesse disponível naquele momento. Eu acho que é mais seguro, por tudo que a gente conhece de vacinologia, do que deixar um indivíduo com uma dose só, teoricamente, não adequadamente protegido. Exceção, né? Isso é uma exceção, né, Mônica? Né? Deixar claro que isso não é a regra para situações absolutamente excepcionais. Uhum, sim, a regra é vacinar com a mesma vacina que fez a primeira dose, né? Marco, tem uma pergunta aqui que é bem simples, mas que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Peguei errado. É preferível fazer uma dose para um maior número de pessoas ou fazer 2 doses para um menor número de pessoas? Essa é a pergunta simples, é isso? Isso é simples, é isso? Por isso que eu falei, a frase então, é curtinha. Para mim, você dá a complicada, porque a simples é a simples. Tá bom. Bom, eu vou falar com franqueza. Renato e Rosana sabem da minha opinião e eu venho expressando essa minha opinião já há algum tempo, né? Não é simples de responder rápido, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. A gente tem ausência de dados com uma dose só, isso tem que ficar claro. Então, em hipótese alguma, quando a gente defende, vamos dizer, estender a vacinação a mais pessoas,
a gente está querendo dizer que é para manter uma dose só. E primeiro ponto importante é deixar claro que a ideia é que sempre façamos 2 doses das vacinas. Esse é um ponto pacífico nesse momento. A discussão aqui é se não vale a pena você ampliar o intervalo entre a primeira e a segunda dose, né? No sentido de que, ao invés de ficar guardando doses em geladeira, que não estão sendo utilizadas em ninguém naquele momento, e deixar essas doses na geladeira, às vezes por semanas a meses, ao invés de aplicá-las, você administrar para um número maior de indivíduos para antecipar a proteção por um grupo maior de indivíduos, e a hora que as vacinas chegam, né, nessa sequência, aí você vai lá e faz a segunda dose, mesmo que tenha se passado o intervalo além daquele inicialmente planejado. Então, eu acho que, por exemplo, para a vacina de Oxford, a gente tem dados muito interessantes que suportam essa estratégia. Eles, aliás, tem um pré-print hoje que saiu, né? Não está ainda revisado, mas é um pré-print, cujos resultados preliminares já tinham até sido compartilhados, mostrando que quando eles olharam eficácia, Mônica, após a primeira dose e antes que os voluntários recebessem a segunda dose, então a eficácia após uma dose até que recebesse a segunda dose, e isso foram aproximadamente 90 dias, a eficácia se manteve em torno de 70%, muito em linha com a eficácia observada após 2 doses. Então, pelo menos em curto prazo, leia-se até 3 meses, a vacina se comportou de uma forma muito robusta do ponto de vista de eficácia após uma única dose. O segundo aspecto é que quando você compara tanto a resposta imune como a eficácia da vacina de Oxford naqueles que receberam com 3 meses versus aqueles que receberam com menos tempo, aqueles que receberam com intervalo maior apresentaram respostas imunes mais robustas, porque você teve tempo para dar um prime nas células de memória, vamos dizer, que permitiu uma maior eficiência na dose de reforço, e dados de eficácia mais importantes também quando a dose de intervalo foi mais longa. Então, qual que é o prejuízo de eu atrasar, eventualmente, a segunda dose? Qual que é o lado negativo disso? O lado negativo é que, eventualmente, eu perderia uma proteção com uma dose só, ao não, vamos dizer, disponibilizar essa segunda dose em tempo oportuno. Eu acho que é um prejuízo que me parece pouco relevante. Qual que é o benefício que eu tenho? O benefício é muito claro. Se eu tenho 5.000 doses e eu vacino 2.500 pessoas e guardo 2.500 para daqui, seja um mês, 2 meses, eu estou deixando aqueles outros 2.500 sem proteção alguma, até que eu tenha oportunidade de fazer essa segunda dose nos outros. Então, isso por si só, a hora que você põe na balança, me parece que é uma estratégia que me parece o mais adequado para locais com baixa disponibilidade de vacina, que é o que a gente está vivendo. Mas que sabemos que essas vacinas chegarão, elas vão chegar em algum momento. E se elas não chegarem, o prejuízo é para todos, tanto para aqueles que tomaram a primeira dose, que não vão ter a segunda de qualquer maneira, como para aqueles outros. Então, eu entendo que isso deve se discutir. Infelizmente, esses dados a gente só tem disponíveis com a vacina de Oxford. Os dados da Coronavac, a única coisa que a gente tem é um estudo de resposta imune, fase 2, que comparou 14 versus 28 dias, e como era de se esperar, 28 dias foi melhor que 14 dias. Então, de cara, o que a gente pode fazer nesse momento é, pelo menos, deixar um intervalo para a Coronavac de 28 dias e o intervalo de Oxford 3 meses. Eu acho que a gente tem dados que embasam isso e permitir, com isso, vacinar um grupo maior de pessoas. Essa é a minha opinião. Sem, claro, querer aqui ser o dono da verdade e entender que isso são decisões absolutas. Eu acho que há vantagens e desvantagens, mas no cômputo geral, no meu entendimento, eu acho que há mais vantagens nessa estratégia do que desvantagens. Rosane e Renato querem colocar alguma coisa também? Eu acho que a conclusão do Marco não vou dizer que é a mais esperada mesmo, gente. A gente tem que... Eu teria dificuldade de aumentar o intervalo da Coronavac. Isso eu teria dificuldade, né?
porque a gente realmente não tem dado. Eu acho que a vacina de Oxford, a gente já estava meio convencido, hoje nesse preprint fica mais evidente ainda, né? Dá mais força para a gente realmente assumir tranquilo os 3 meses de intervalo, e é bom porque você consegue vacinar mais gente. O duro, Mônica e Flávia, aqui no nosso país, é que a gente não está com um cronograma, a gente não sabe exatamente garantir que nós, de fato, teremos em 28 dias. Se eu tivesse certeza que em 4 semanas eu teria, se eu recebi, sei lá, 100 milhões de doses da Coronavac, se eu tivesse certeza que em 28 dias eu teria mais 100 milhões, óbvio que eu preferiria usar tudo em vez de deixar na geladeira e garantir com 4 semanas a segunda dose. O problema é que eu tenho segurança de fazer isso, porque a gente não sabe exatamente qual é o cronograma de entrega das vacinas. Então, com isso, o que as pessoas acabam fazendo? Fazendo metade, guardando a outra metade para poder em 4 semanas fazer. Mas no caso de Oxford, 12 semanas tranquilo. Tá certo. A próxima aqui é uma pergunta para a Rosana. Como diferenciar a reação adversa vacinal de um quadro gripal atual? Reação adversa vacinal de um quadro gripal? Isso, se a pessoa tomou a vacina e desenvolve um quadro gripal, se isso, como eu posso, a pessoa que fez a pergunta, a minha xará, ela quer saber quando eu sei que isso é reação vacinal e quando, se a pessoa não está com um resfriado ou o próprio Covid. Primeira coisa, assim, se a relação temporal é super importante. Se eu tomei a vacina e tenho um quadro desse nas próximas 24, 48 horas, na minha opinião, está ligado à vacinação. Lógico, vamos entrar agora na temporada de circulação de vários vírus respiratórios? Vamos. Então, é fácil diferenciar do ponto de vista clínico. O que a gente mais está vendo em termos de eventos adversos com as vacinas é muito mais reação local, reação de cefaleia. A gente não tem visto, pelo menos eu não tenho visto coriza, não tenho visto essas outras efeitos adversos que estão mais ligados à parte de vírus respiratório mesmo. Agora, para ter certeza, eu teria que fazer um método diagnóstico. Mas, a princípio, eu faria muito mais a relação, dependendo do quadro clínico, com a vacina, principalmente se for coisas muito mais localizadas, uma cefaleia que depois de 24 horas, 48 foi embora, está relacionada à vacina. Se for algo com mais quadro respiratório, eu ficaria mais com a hipótese de algum vírus respiratório. Rosana, e esse tempo vale como para as outras vacinas, aí 48 horas, mais do que isso já não teria muita relação com vacina, mas não, né? Eu de novo, eu vou falar que a minha experiência vivida é muito maior com a Coronavac. Então, com a Coronavac, eu falo tranquilo que a gente vê, quando vê reação mais de cefaleia, ou teve gente que teve inapetência, até falou, eu quero todo mês uma para ver se emagreço, pelo menos que dá inapetência. Mas, assim, são reações que você vai ver 24, 48 horas. A vacina de Oxford, eu tenho menos experiência pessoal, tem da publicação, mas eu, de verdade, eu tenho menos experiência pessoal. O que nós estamos vendo no Ribas essa semana, de novo, é mais reação local, sonolência, um pouco, mas são reações gerais. Eu não sei se o Renato quer complementar, mas, em geral, é isso aí. 24, 48 horas, está tudo finalizado. Não, acho que só isso aí, Rosana, eu acho que essa questão dos eventos adversos... Você vacinas inativadas, você imaginar sintoma respiratório, né? Vacina, eu acho que é pouco provável, né? A gente não tem visto isso. Outros sintomas, como a Rosana falou, sim, cefaleia, mal-estar, dor no corpo, mas sintomas respiratórios, como tosse, influenza-like illness, ou seja, síndrome gripal pós-vacina, isso não tem nada a ver com a vacina. Então, acho que fica fácil diferenciar nesse momento, seja temporalmente ou não, deve ser coincidência com outro vírus respiratório, ou a própria Covid até. Né? Só um dado, Renato, só um eu achei comentário interessante. importante, Mônica. Acho que eu tenho visto muito, e vou até perguntar para eles se eles têm visto também, e como a gente está vacinando muito profissional da saúde, lembrar que após a primeira dose, você demora aproximadamente 15 dias para que você construa uma resposta imune protetora. Então, é perfeitamente esperado que se você se expuser a esse vírus, se você se infectar logo naquela janelinha, né, ou próximo da vacina, ou na primeira semana após a vacina,
ela não te protege. Então, os estudos mostram isso. Então, nós temos visto alguns casos até de Covid-19 logo após a vacinação, e isso, em absoluto, são falhas vacinais propriamente ditas, porque ocorreram antes que houvesse o tempo da vacina construir a sua resposta imune, que é de aproximadamente, vamos dizer, aí 2 semanas, vamos usar esse número em torno de 15 dias aí para que a gente tenha essa resposta, né? Então, deixar claro isso, porque a gente tem visto isso no nosso dia a dia, acho que vocês devem estar vendo isso também no hospital de vocês. Sim, mas muito bom mesmo esse seu comentário, Marco, porque realmente isso aí eu acho que esclarece mesmo, e porque o grande problema é que a gente tem, né, pouca informação com relação até aos eventos adversos das vacinas. Hoje em dia está todo mundo correndo, procurando, está praticamente na bula, ou então todo mundo entra mesmo, no site, né, do Reino Unido, e então é aquela questão, nas pesquisas sempre tem lá um evento adverso que está lá, sintomas flu-like, e aí tem lá um percentual de pessoas que tiveram, e que essas pessoas tiveram esses sintomas, eles são obrigados a relatar, né? Mas não que isso necessariamente seja correlacionado com a vacina. Então, eu acho que esse esclarecimento foi, né, muito importante mesmo, que nesses primeiros 15 dias a gente ainda nem tem efeito da vacina, quanto mais provocar a doença, né? Mônica, só que a fake que já está circulando é que a pessoa tomou vacina e teve Covid. Isso já está exatamente. circulando. E não tem nada a ver, porque tomou vacina, não deu tempo e teve Covid, porque a profissional da saúde está se expondo. Então, só cuidado. É o que a gente vive com a gripe, né? Todo ano, exatamente. Né? E a gente está vendo aqui agora, exatamente. Né? Exatamente. E o Renato lembrou bem, é uma vacina inativada, né? Ela não vai provocar sintomas como coriza, que são sintomas atribuídos à ação do vírus. Então, a vacina não provoca isso aí, né? Ela pode dar mal-estar, fadiga, dor de cabeça, mialgia, etc., mas sintomas gripais, coriza, tosse, etc., que são atribuídos à ação do vírus. Uhum. A gente ouve muito isso com influenza, né? Eu vacinei, exato. A gente coincidência. ouve Vamos continuar ouvindo, não tem jeito. Sim. Uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante é: a pessoa tomou a primeira dose da vacina e quando, no intervalo para a segunda dose, ela teve Covid. E aí, ela deve tomar a segunda dose? Ixi, eu me perdi aqui na sequência, acho que agora é o Renato, né? Renato? Bom, em relação a, só voltando um pouquinho do evento adverso em Oxford, a gente tem visto menor reatogenicidade nos idosos. Curioso que quanto mais velho, menor o evento adverso, seja febre, seja dor local, seja mal-estar. Então, uma curiosidade, inclusive, está publicado esses dados. Em relação a quem teve doença, né, interdoses, então esse é um outro aspecto que, como o Marco comentou, pode acontecer. Você não fica protegido adequadamente logo que a agulha sai do seu braço, então você precisa de um tempo para produção de defesa, imunidade humoral e celular, e vai acontecer. Já alguns estudos já têm mostrado, inclusive, 0,5%, 0,4% dos indivíduos se infectaram entre a primeira e a segunda dose. A recomendação da gente é vacinar, terminar o esquema, guardando alguns intervalos, né? O que está colocado pelo Ministério, e, de novo, é muito baseado em opiniões e o que a gente entende, é que se você tem um quadro sintomático, você vai aguardar 4 semanas para receber uma dose da vacina. Se você teve um PCR positivo sem nenhum sintoma, 1 semana você pode aguardar depois desse PCR para receber uma dose da vacina. Esse é o que está na publicação, no informe técnico do Ministério. Então, acho que essa é vamos dizer assim, é um parâmetro, é um intervalo que a gente tem recomendado. Podia ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que é uma consideração que foi feita para manejo desses casos na prática, né? Nós temos que definir o intervalo. Então, esse é o que tem sido preconizado, apesar de não ter nenhuma evidência, porque 7 dias, e não 10, não 12, não 14. Enfim, é uma padronização que tem se estabelecido, tanto para quem adquiriu Covid antes da primeira dose, como para quem tem Covid confirmada entre a primeira e a segunda dose. Marco, desculpa, Renato, mas você saberia dizer, mas por que essa diferença? Se a pessoa teve sintoma, eu vou esperar um intervalo maior, se a pessoa não teve sintoma e só o PCR, então, assim,
é uma coisa, existe algum raciocínio? Qual que foi o embasamento assim para tomar essa decisão? Mônica, são duas coisas. Covid é doença clínica, né? Então, uma coisa é você se expor ao vírus e você ter a infecção. Então, se você se expôs ao vírus, né, e tem um PCR positivo e não tem Covid, né, não teve doença clínica, você teve só um RT-PCR positivo, isso não tem doença clínica. É diferente o raciocínio quando você tem doença clínica, que você tem sintomatologia, envolvimento, quando você adia, em geral, por mais tempo as vacinas, né, de qualquer uma das vacinas. Com a Covid não é diferente. Então, o achado de um PCR positivo em alguém assintomático, ele não teve Covid, né? Ele tem um achado de um exame positivo sem doença clínica. Essa eu acho que é a diferença. Eu acho que eu falei 28 dias, eu falei 14 dias, acho que são 14 dias. Renato, 14. Deixa eu só... desculpa, acho que eu falei errado, acho que são 14 dias, né? Isso, não, eu só ia exatamente comentar isso, que até onde eu lembrava, lógico, varia a recomendação conforme o local que nós estamos falando. Se não me engano, a do Ministério, se eu não estiver errada, e daí vocês me corrigem, para quem tem Covid sintomático, são 4 semanas que você espera. Isso. 4 semanas que você teve o Covid, e pro PCR positivo, o que eu tinha na minha cabeça é que a partir da data do exame, você também esperava 4 semanas. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu acho que não, vamos checar, mas vamos checar. O Ministério fala 4 semanas, mas como o Renato destacou, são recomendações baseadas em opiniões, né? Por exemplo, no documento do Reino Unido, eles falam que uma vez que você tenha superado a doença, esteja bem clinicamente, não há necessidade de aguardar intervalo algum, entendeu? Não precisa se ater necessariamente a esse prazo. Então, são opiniões. Eu acho que nesse momento vale a sensatez. E o que eu diria, assim, minha opinião, eu acho que você deve esperar seguramente o momento que esse indivíduo superou a doença do ponto de vista clínico, né? Eu acho que isso é um consenso. Ninguém vacinaria o indivíduo antes que ele tivesse atravessado, vamos dizer, com consistência as fases clínicas da doença. Não, mesmo porque ele vai estar no momento... Construindo uma resposta imune também. E ele já tem uma proteção, né? Então, sem dúvida, a própria OPAS, né, a Organização Pan-Americana, eles sugeriram 3 meses de intervalo para quem? O profissional da saúde que teve Covid, exatamente para deixar essa dose para alguém que não teve, não tem resposta imune, eles até comentaram em 3 meses de intervalo. Então, ou seja, como alguém sabiamente colocou aqui no chat, recomendações ainda desprovidas de evidências suficientes para que a gente tenha opiniões embasadas. Tá certo. Marco, eu tenho mais uma perguntinha simples também. Já sabia disso, adoro você. Quem protege mais, ou quem imuniza mais, a doença ou a vacina? Ótima, mas então, essa pergunta eu a gente gostei. tem aquelas situações de pessoas em que, né, o casal, marido e mulher, tiveram Covid, sintomas, PCR positivo, e um deles não positivou IgG. Então, aqueles, né, aqueles mistérios que a gente já tem, então, e aí fica, não, então é por isso, eu tenho que tomar vacina, porque a vacina imuniza mais do que a doença, protege mais do que a doença. De forma geral, né? De forma geral, eu não vou dizer 100% das vezes, mas de forma geral, a doença é um processo que leva a uma resposta imune mais robusta e completa do que a vacinação, né? De forma geral, há vacinas que acabam sendo até superiores na resposta imune e na proteção que a própria infecção natural. Leia-se infecção pelo HPV, né? Onde as vacinas conseguiram induzir respostas até mais protetoras que a própria infecção natural. Mas, de forma geral, as infecções naturais têm capacidade de despertar no nosso sistema imune, né, uma resposta mais completa. A resposta a este vírus, né, a proteção a este vírus, ela não é mediada exclusivamente pela resposta imune humoral. O que eu tenho visto, e acho que aqui essa pergunta permite um esclarecimento que eu julgo muito mais importante do que a própria resposta a ela, que é a confusão que as pessoas têm feito em relação ao uso das sorologias, Mônica. Então, muitas vezes as pessoas se apropriam de resultados de sorologias
para interpretar se estão ou não protegidas frente a essa doença. Então, lembrar que os métodos comercialmente disponíveis, na sua grande maioria, são métodos de sorologia que não mensuram anticorpos neutralizantes. Até há essa possibilidade, mas a maioria não mede corpos neutralizantes. A gente está fazendo um estudo, colhendo nos convalescentes anticorpo e anticorpo neutralizante para comparar a resposta e ver se há uma paridade. E nem sempre essa paridade existe. Então, a gente tem casos que você não detecta, né, a imunidade humoral por esses métodos comerciais, ELISA, etc., e detecta anticorpos neutralizantes e vice-versa, que são os anticorpos de fato protetores. A resposta imune celular, que não é alvo de nenhum método comercial, que ninguém consegue fazer, tampouco é mensurada. Então, você não sabe o papel que ela pode desempenhar, né, no que diz respeito à longevidade de proteção e o grau de proteção e por quanto tempo isso se mantém. Outro equívoco que eu tenho visto é indivíduos que, por exemplo, entraram em estudos de vacinas que usam só proteína S, como, por exemplo, a vacina de Oxford, como, por exemplo, o Janssen, como, por exemplo, o Pfizer, e vão fazer sorologia para ver se foram vacinados ou se tomaram placebo, só que esquece de saber qual sorologia eles estão lançando mão. Então, tem algumas sorologias que estão por aí que detectam anticorpo antinúcleo-proteína. Então, virar negativo, porque o indivíduo tomou uma vacina que só desencadeia anticorpo antiproteína S. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? E ele acha que ele não tomou vacina ou que não houve resposta, o que não é verdade. Essa semana foram publicados pelo menos 2 ou 3 artigos comentando sobre o tempo de proteção após infecção natural. E se a gente ainda desconhece, até porque a doença está completando 1 ano agora, né? Então a gente não tem essa total clareza. O que esses estudos têm mostrado é que por pelo menos 5 meses, aproximadamente 5 meses, a proteção se mantém bastante robusta nesses indivíduos que tiveram infecção natural, com ocorrem, mas raros casos de reinfecção, que podem estar ligados a outros aspectos que a gente pode discutir também. Em relação às vacinas, a gente ainda tem, todas elas, dados de eficácia em curto prazo. Nenhuma delas teve oportunidade de publicar ainda dados com 6 meses de acompanhamento após a segunda dose, 1 ano de acompanhamento. Isso só virá com o tempo. Acho que não lembro se foi o Renato ou a Rosana que comentou. Duração de proteção é ainda uma lacuna importante para nós em relação a essas vacinas. Então, responder essa pergunta com propriedade só ano que vem. Agora, estão questionando aqui uma pergunta sobre, é uma pessoa de São Paulo, mas uma colega de Brasília também fez o mesmo questionamento, que os profissionais de saúde da rede privada, né, os autônomos, não estão conseguindo se vacinar. O que vocês, a Rosana agora, né, o que você diz sobre isso, Rosana? Isso é uma realidade, infelizmente, aqui em São Paulo. Eu vou falar de São Paulo. São Paulo, isso está acontecendo, a quantidade de vacinas que nós recebemos nos hospitais, e a vacinação está sendo basicamente nos hospitais, a gente teve que mandar uma lista prévia com o CRM, ou com o Corém, ou com o registro lá das fisioterapeutas, só essas 3 categorias profissionais, eu aqui no município de São Paulo, tudo checado. Então, está sendo super, super restrito o fornecimento de vacinas, nominalmente, e para quem, de fato, está em contato com o Covid dentro do hospital. Então, a gente tem, só para ter uma noção, nós pedimos para 5.000 profissionais da saúde no nosso hospital, nós recebemos 1.400 doses. Então, realmente, ela tem razão, a gente não está conseguindo isso, mas eu espero que com essa nova chegada aí de novos lotes, etc., isso se organize melhor aqui em São Paulo. Eu sei que em outros locais está sendo melhor feito a imunização dos profissionais da saúde, pelo menos eu sei do Rio de Janeiro e Curitiba. Mais abrangente, né? Também que no DF aí vocês estão com dificuldade também. Então, eu acho que está sendo muito dependendo do local que você está. Mas aqui em São Paulo ela tem razão, está realmente, e o pessoal está gerando quase uma revolta aí dos profissionais que não estão sendo contemplados. Isso mesmo. Estendendo essa pergunta aí, a gente sabe que agora não seria esse momento de ter as vacinas nas clínicas privadas,
mas vocês acreditam que em algum momento isso possa chegar? Porque tem muitas pessoas que não se veem em nenhum grupo de risco a curto ou médio prazo, né? Então, as pessoas questionam, será que algum dia vai chegar a minha vez de vacinar? Será que vai ter disponibilidade um dia dessas vacinas estarem na rede privada? Passar aí para o Renato agora, que é ele, né? Flávia, eu acho que sim, em algum momento sim. Eu acho que nesse cenário onde o mundo inteiro está disputando doses contadas, chegando a conta-gotas, toda a população vulnerável, ainda não vacinada, eu acho que não faz sentido. Nenhum lugar do mundo está comercializando vacinas. Nem os Estados Unidos, que tem um programa exclusivamente privado de vacinação, está oferecendo, quer dizer, até os Estados Unidos, que tem um programa exclusivamente privado, está oferecendo vacina gratuita para toda a sua população. Então, eu não vejo espaço ético, não vejo espaço para se discutir se vacina em clínica privada neste momento no mundo, né? Então, acho que seria uma oposição muito grande de qualquer organismo, seja Nações Unidas, seja Ministério da Saúde, seja qualquer um de bom senso, acho que concorda com essa argumentação. É claro que vai chegar um momento onde nós teremos, por exemplo, no Brasil, como a gente tem com muitas vacinas, um Programa Nacional de Imunizações que usa uma vacina X, né? A vacina pneumocócica para criança 10 valente, a rotavírus a monovalente. E você vai ter, num segundo momento, vacinas de nova geração disponíveis no mercado, não incorporadas a outros programas públicos, que podem ser comercializadas em clínicas privadas por ter alguma outra vantagem, algum outro aspecto. Então, esse momento eu acho que vai chegar, que nós teremos vacinas diferentes. Mas eu acho que essa é uma discussão hoje fora do momento, descabida para o momento. A gente tem que fazer uma discussão de vacinas em clínica privada. Eu acho que o setor privado pode ajudar e pode ajudar muito o Ministério da Saúde. Um sistema de informação, os seus postos, as clínicas privadas sendo postos de vacinação, se precisar, dentro de um programa de um país que não tem a capilaridade como o nosso, como as farmácias, como as clínicas de vacina. Então, acho que há outras maneiras das clínicas privadas atuarem, apoiando o Ministério da Saúde, sendo parceiras do Ministério da Saúde nesse momento. Mas com venda de vacina, hoje em dia, eu acho que é um momento muito delicado e muito fora de um tempo de discussão nesse momento. Mas vai chegar esse dia. Só... Marco, pode falar. Não, eu queria só, assim, em relação à vacinação mesmo, agora vem a discussão da volta às aulas, né? A gente sabe que as crianças, nesse momento, não serão vacinadas. O que vocês dizem em questão dos professores? Porque todo mundo está preocupado também dos professores serem vacinados, se eles vão entrar nesse grupo de vacinados agora, nesse primeiro momento. Marco Aurélio podia responder aí para a gente. Respondo sim. Bom, acho que o tema da volta às aulas, a gente marca um novo webinar, né, para discutir, porque é um tema também daquele simples da Mônica, né? Então, tem aspectos bem interessantes, acho que importantes para serem discutidos, né? Claro que a gente gostaria de vacinar os professores, né? Acho que é interessante, e é interessante entender o contexto do risco, né? Nos locais onde professores já voltaram a trabalhar, etc., e tem dados internacionais sobre isso, né? Os estudos que são feitos nessas escolas, né, que retornaram às aulas, Estados Unidos e Europa, a grande maioria, né, claro, compreendendo as limitações de extrapolação de dados, mas o que a gente vê é que quando ocorrem casos e surtos, e eles ocorrem, evidentemente, nessas escolas, a maioria das infecções, elas não ocorrem a partir das crianças para os professores, e sim ocorrem entre esses indivíduos, entre os adultos, entre os professores, né? Então, eu acho que mensagem de reforçar aquelas medidas que sabemos hoje serem efetivas, né? E que, por exemplo, nos protegem até dentro de um hospital, onde a gente está sujeito a muito maior risco, vamos dizer assim, e uma vez que você se policie, né, no cumprimento dessas medidas, você diminui muito, porque são medidas eficientes, as barreiras, a higienização, etc., etc. Interessante, tem alguns dados da Europa que tentaram entender se professores eram uma categoria de particular risco de infecção, comparando
taxas de soroprevalência com outros profissionais, né? Então, há vários estudos nesse sentido e professores até o momento não foram identificados como uma categoria de elevado risco, como são, por exemplo, profissionais de saúde, garçons, indivíduos que trabalham em restaurantes e outros profissionais da linha de frente. Mas é claro que a gente quer, sim... Mas ajuda a Sofia, que seu pai levar vocês. Leva. É claro que a gente quer, sim, incluir, na medida do possível, isso foi discutido, né, em nível ministerial, eu acho que todos nós participamos dessas discussões, e os professores estão, sim, contemplados, né, de maneira prioritária, não é o primeiro grupo prioritário, mas eles estão contemplados numa sequência, e a gente espera que rapidamente eles possam ser aí vacinados, e claro que aqueles que pertençam a eventuais grupos de risco importantes, por fragilidades pessoais, eles possam se valer do uso da plataforma virtual até que estejam protegidos. Rosana, eu queria, né, te perguntar com relação como é que ficam as nossas vacinas sobre as novas linhagens, né, com as mutações do coronavírus, né, de Manaus, Rio de Janeiro, Reino Unido, essas mutações que a gente tem ouvido, ou mais especificamente, né, Manaus, que é o que tem preocupado tanto, né, todo o Brasil. A gente tem ouvido algumas sugestões, né, a gente vê de pessoas falando que a Coronavac seria melhor por ser uma vacina de corpo inteiro, ou se no caso seria melhor uma vacina de vetor viral, ou até de repente, né? Então, na verdade, é isso. Se as vacinas que nós temos hoje, se elas dariam proteção também para essas variantes que nós temos e para as futuras que ainda vão ter. Então, Mônica, aí também precisamos só refletir no seguinte, nós estamos falando de variantes, pelo menos, você citou 3 diferentes, né? São as que mais a gente está falando, a do Reino Unido, a da África do Sul e aqui a de Manaus. Lembrando que essas variantes, elas acabam acumulando algumas mutações, né? Então, não é uma mutação, são algumas mutações que eles acabam acumulando para exatamente ter uma diferença maior geneticamente em relação àquelas originais que foram as testadas lá atrás com as vacinas, etc. O que nós temos de dado hoje em relação às vacinas e essas novas variantes são poucas vacinas, no caso Moderna e Pfizer, a gente já tem alguma coisa que eles estão publicando em relação a sim manter a eficácia em relação às variantes do Reino Unido. Então, é uma situação específica de vacinas específicas com uma variante específica. Da variante nossa aqui do Brasil, de Manaus, eu desconheço, está sendo estudado, eles estão exatamente vendo não só com as vacinas, mas também quem já teve a doença, né? Se tem o escape imunológico em relação aos anticorpos vacinais e o escape imunológico em relação à doença natural. Eu desconheço o resultado dessa avaliação que está sendo feita, eu espero que não tenha comprometimento da Coronavac ou mesmo da vacina Oxford em relação a essa variante, mas se a gente for ver a publicação da Novavax também, que foi, sei lá, essa semana passada, eles já fazem essa avaliação com linhagens diferentes, e eles mostram, sim, uma diminuição da eficácia. A Novavax, lembrando, é uma vacina proteica, né, que publicou recentemente os seus dados também de fase 3, e eles já colocam, sim, que lá na África do Sul, com aquela variante da África do Sul, a eficácia foi inferior do que o que aconteceu, por exemplo, no Reino Unido e em outros locais. Então, eu não sou tão otimista com essas variantes, não, eu realmente me preocupa isso, lembrando que a maioria das variantes são exatamente a proteína, essas mutações são na proteína S, que se você pegar a maioria das vacinas, exceto as vacinas de vírus inteiro, inativado, elas são exatamente para a proteína S. Então, de novo, eu não me surpreenderia se a gente eventualmente tiver uma eficácia reduzida com essas novas variantes que a gente vai ter. Por isso que, se a gente pudesse agir de alguma maneira, eu adoraria vacinar o mais rápido possível o maior número de pessoas para tentar diminuir a circulação do vírus e criar menos variantes do que a gente já está vendo até agora. Então, eu vejo isso com uma certa preocupação. Eu tenho a mesma convicção, só compartilhar, tem uma publicação que saiu agora, né, esses dias, e que olhou a vacina da Pfizer, ou seja,
soro de indivíduos que foram vacinados com a vacina da Pfizer, especificamente para este variante da África do Sul, né, que acumula 3 mutações importantes, como a Rosana destacou. E nesse estudo, Rosana, eles olharam, foram ligeiramente menores as respostas imunes e a capacidade de neutralização do soro daqueles que receberam a vacina da Pfizer, e eles mensuraram isso. E a mensuração da magnitude foi de aproximadamente 1 a 1,4 vezes menor. E aí a conclusão do estudo, eles fazem um espelho com o que a gente usa como critério para determinar a necessidade de mudança das vacinas de influenza, quando você tem as mutações do vírus influenza. Então, especificamente para o vírus influenza, eles entendem que é necessário uma atualização vacinal quando você chega a 4 vezes na magnitude da mudança da cepa. Então, só como curiosidade, especificamente da vacina da Pfizer, eles testaram para esse variante, da África do Sul, e foi aproximadamente 1,4. Então, eles estimam que é importante e tudo, mas que não é ainda uma alteração de uma magnitude que vá necessariamente necessitar de uma atualização vacinal, uma vez que é possível, né, essa atualização. Você pega a informação genética lá do variante da África do Sul e atualiza, vamos dizer, as vacinas, isso vai também ser possível. Mas eu concordo com a Rosana, eu acho que esse é um tema que merece, sim, muita atenção, né, e um monitoramento importante desses variantes todos aí, desse acúmulo de mutações. Uma pergunta agora para o Renato, né? Gostaria de saber sobre a imunização passiva para o coronavírus. Os estudos estão avançados nesse ponto de vista também? Olha, Flávia, sempre foi vamos dizer, um pensamento, um lado muito animador quando surge uma epidemia nova. Vamos usar soro de convalescentes, né, por exemplo, para fazer concentrado de anticorpos. E hoje, mais recentemente, com os anticorpos monoclonais, a gente tem essa outra oportunidade de oferecer imunoglobulinas, no caso do soro de convalescentes, ou você, no plasma, ou soro de convalescente, ou você fazendo coquetéis, né, com diversos anticorpos monoclonais. Nós temos alguns desses coquetéis com anticorpos monoclonais sendo utilizados, especialmente nos Estados Unidos, muitos em estudos controlados, né, estão fazendo parte de protocolos de estudos nos Estados Unidos, mas são produtos caros, né, que certamente, ou muito provavelmente, à luz do desenvolvimento das vacinas da imunização ativa que nós dispomos hoje, ela vai ficar reservada para casos específicos, né, onde você tem uma contraindicação de uso de alguma vacina, onde você pode não tem tempo suficiente para indução de proteção pela vacina, já tem uma pós-exposição, por exemplo. E outro aspecto, claro, é o aspecto terapêutico que esses anticorpos monoclonais possam ter como adjuvantes no tratamento, especialmente de formas graves. Então, eu não creio que a gente tenha hoje produtos licenciados, aprovados, para que a gente possa recomendar de forma rotineira. Alguns desses anticorpos monoclonais foram utilizados aqui no Brasil, inclusive, especialmente o tocilizumab, para formas graves, tentando reduzir. Mas dentro de estudos controlados, né, quando a gente tem alguma evidência, especialmente nesses coquetéis, seja com anticorpos monoclonais ou com soro de convalescentes, a gente ainda não tem nenhuma, vamos dizer, evidência robusta de que a gente possa usar isso de rotina, até porque eles são muito caros, né, nesse tipo de produção. Eu acho que a gente vai ficar essa imunização passiva para um momento posterior, onde a gente vai para pós-exposição, como a gente faz com outras imunoglobulinas, outra imunização passiva, em situações muito específicas. Bom, nós estamos já recebendo avisos de que é para a gente ir arrematando, mas ainda tem muita pergunta, né? Uma outra questão que tem sido um assunto já de debate, já desde o ano passado, é com relação a tentar estimular
a resposta inata, né, através de outras vacinas, através da tríplice viral, através do BCG. E, Marco, você que falou para a gente, então, da volta à escola, né? Então, é uma das coisas que as pessoas, às vezes, estão recomendando, quem não pode se vacinar, quem não está no grupo, quem não tem perspectiva, né, a curto ou médio prazo de ser vacinado, dessa pessoa, então, receber essa vacina, né, a tríplice viral, para tentar ver se estimula para aguardar chegar a sua vez de ser vacinado. O que você acha disso? O que é a sua opinião? Esse é um conceito que a gente chama de efeitos inespecíficos das vacinas, né? Então, isso já é algo estudado há muitos anos, né? E algumas vacinas, particularmente as vacinas de componentes vivos, né? E principalmente a BCG, é importante frisar isso, a BCG é a vacina que a gente tem mais dados em relação a esse efeito inespecífico, são vacinas que poderiam induzir um treinamento no nosso sistema imune, né? Particularmente na imunidade inata, cujo treinamento em si faria com que a proteção oferecida por essas vacinas transcenda um pouquinho, né, os patógenos contemplados nessas vacinas. Ou seja, quando você faz uma vacina BCG, ela tem um efeito adjuvante, ela tem um efeito tal na sua resposta imune que você não fica protegido para tuberculose apenas. Você fica protegido por uma série de doenças. Há estudos epidemiológicos, principalmente na África, que mostraram populações que tomaram BCG versus que não tomaram BCG, e que a mortalidade por diarreia, por sarampo, por uma série de doenças seria até menor nesses indivíduos que tomaram a vacina BCG, por esse efeito inespecífico. O mesmo raciocínio se aplicaria à tríplice viral e à vacina polioral. Então, se tornou muito sedutor a ideia, né, até que a gente tivesse a possibilidade de ter vacinas específicas para o SARS-CoV-2, utilizar essas vacinas que já existem aí para tentar ver se elas, de alguma forma, poderiam exercer um papel protetor contra a Covid-19. Então, há alguns estudos em andamento, importante dizer, nenhum estudo publicado ainda que tenha demonstrado de maneira contundente que isso de fato ocorre. Então, isso, por enquanto, é uma estratégia até promissora, que oferece algumas perspectivas, e há vários estudos, inclusive com braços aqui no Brasil, sendo realizados para investigar a ação da BCG, aplicada, vamos dizer, não a BCG que você recebeu ao nascer, né? Mas você faz a BCG e tem um grupo que está fazendo isso em profissionais da saúde para ver se isso promove uma proteção. Há um grupo estudando a vacina tríplice viral para ver se isso promove proteção, até mesmo polio oral. Mas até o momento que eu conheça, não há nenhuma publicação, apenas houve um compartilhamento de dados preliminares que poderiam sugerir um papel protetor, mas eu acho que a gente não tem elementos ainda para maiores conclusões nesse sentido. Então, estratégias só promissoras que eu sinto insuficientes para que eu recomende aqui, Mônica, que crianças ou indivíduos passem a tomar essas vacinas para se proteger. Acho que não há dados ainda que corroborem essa recomendação. Isso que muito bom, Marco, obrigada. Isso é muito importante, porque esse esclarecimento, porque é isso, né? Não é questão das pessoas começarem isso, como tem essa ideia, né, uma situação ainda teórica, então não justifica começar todo mundo querer, né, fazer uma estimulação imune específica. Então, é importante saber que isso ainda não é comprovado, né? Flávia, você teria alguma pergunta? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre os pacientes de grupos de risco, os pacientes imunodeprimidos. Rosana, o que você teria a nos dizer? Pacientes com síndrome de Down, pacientes com deficiência de linfócitos T. Então, pacientes assim, com graus de imunodepressão mais importantes. Então, assim, vale a pena vacinar? O que você recomendaria? Tanto do ponto de vista se tem contraindicação ou não, a gente já foi colocado aqui que todos são vacinas inativadas, e qual seria a eficácia nesses pacientes, se seria válido, né? Que eu acredito que com certeza sim, né?
Bom, primeiro que vocês sabem que não tem resposta, não tem dados para isso, né? Ninguém estudou essas vacinas, uma população que tem um número de doenças específicas, e a gente recebe todo dia perguntas específicas de síndromes específicas, de imunodeficiências específicas. Então, o que a gente tem feito é usar a regra das vacinas inativadas, né? E em cima dessas regras, daí eu acho que tá bem estabelecido quais são. Eu acho que mais do que contraindicação que não existe, o que a gente pode discutir é o momento da vacinação. Então, tem algum momento melhor em que essa pessoa tem alguma previsão ou sei lá, está acabando um tratamento de corticoterapia, ou está acabando uma quimioterapia, ou está mesmo na situação de imunodeficiência. Ou seja, a indicação da vacina é óbvio que eu faria, porque é uma população exatamente tem um risco maior de ter uma doença com mais complicação. O que a gente não sabe é o quanto essa pessoa vai responder à vacina. Será que esse grupo dos imunodeficientes, que inclusive estão sendo estudados com algumas vacinas, a Coronavac vai estudar especificamente isso, Pfizer está estudando, eu imagino que Oxford também está estudando, ou seja, nós teremos respostas. Nesse momento, não. Então, o que a gente tem feito na prática? A gente tem indicado a vacina, a gente fica tranquilo em relação à segurança, mas não garante em relação à eficácia dessas vacinas nessa população específica. Então, algum dia a gente vai saber, será que vai precisar de uma terceira dose nessa população em vez de 2? Será que nós vamos ter que revacinar num espaço mais curto? Não sabemos, isso o tempo vai dizer. Então, não há contraindicação, mas a gente precisa deixar claro. Hoje, eu estava no Ribas agora à tarde, no CRI, a enfermeira veio me perguntar. Era um profissional da saúde que faz diálise 3 vezes por semana, ou seja, tinha um monte de condições que eu falei, não existe contraindicação, pode vacinar. Só que ele precisa saber que talvez a resposta imune dele não seja tão boa quanto na outra situação. Renata, a Cláudia está aqui perguntando, pedindo para vocês comentarem em relação a fazer sorologia depois da vacina, que ela tem escutado muito profissional de saúde falando, daqui a um mês eu vou fazer minha sorologia para ver se a vacina funcionou. E só para fazer um comentário a respeito disso. Brevemente, Cláudia, a gente não indica de maneira rotineira fazer sorologia, em geral, para quase nenhuma vacina, né? O Marco comentou aqui que muitas vezes essas sorologias que a gente dispõe não são sensíveis para aqueles tipos de anticorpos que a gente está induzindo, anticorpos neutralizantes, que são, vamos dizer assim, correlacionados com proteção. Além do que, nós sabemos que muitas dessa cinética desses anticorpos, seja pela infecção natural, eles tendem a cair com o passar do tempo, e que não necessariamente a presença deles está correlacionada com proteção ou não. Nós temos a imunidade celular, a capacidade de indução de memória imunológica através das células. Então, correlacionar, sem falar na sensibilidade dos testes, nas falhas, nos falsos negativos, que muitas vezes mais confundem do que ajudam. Então, a nossa recomendação não é você se testar depois da vacina, não há nenhuma evidência de que você tenha uma IgG positiva, você está protegido, e quando você está negativo, você está não protegido, e por quanto tempo se dará essa proteção. Então, a nossa sugestão é que não se faça sorologia para você saber se está protegido ou não, porque isso mais vai confundir do que vai te ajudar na prática. Gente, o tempo vai passando, as perguntas não acabam, né? As dúvidas não acabam, mas eu acho que essa noite de hoje, né, vai ficar na nossa cabeça, né? Realmente foi brilhante essa participação de vocês três, foi muito boa para todos nós, e queria saber se vocês querem, né, fazer só um encerramento, cada um dar uma palavrinha, e a gente, com isso, já encerrar a nossa live. Marco, se quiser falar uma palavra de encerramento. Eu acho que agradecer, né, o convite de vocês, sempre um prazer estar aqui, procurar de alguma forma contribuir com a nossa opinião, e acho que destacar que é um aprendizado contínuo, né? Então, como eu disse, muito daquilo que a gente discutiu hoje aqui não são ainda evidências cientificamente documentadas que nos permitam fazer recomendações, mas nem por isso a gente vai se furtar de dar a nossa opinião, né? E é muito do que
Renato, Rosana e eu fizemos aqui hoje, né? Construir um pouco daquilo que a experiência, né, com vacinas e com infectologia que nós três temos há algumas décadas, né? Claro, eu, Renato, a Rosana, há menos tempo, mas com algum tempo, e que fazem com que a gente tenha opiniões, que, como eu disse, não são verdades absolutas, e a gente está construindo aí ainda uma série de conhecimentos, então pode ser que algumas coisas a gente tenha que rever em relação a isso que a gente discutiu, mas esse é o nosso entendimento nesse momento. Então, agradecer a oportunidade e acho que a gente está sempre, vamos dizer, aprendendo, né, com essas discussões, com esses eventos, para tentar, de novo, construir recomendações que sejam as mais sensatas e apropriadas nesse momento. Muito obrigado. Não, Mônica, então, da mesma maneira, acho que agradecer, acho que é super importante esse tipo de bate-papo, você viu que a gente não apresentou nenhum slide, eu acho que é isso mesmo, é o jeito que eu mais gosto, é quando você realmente vai atrás das perguntas, a gente debate entre nós, não tem resposta certa, não tem resposta errada, acho que nós estamos numa fase, todos nós, que a gente tem que usar muito o bom senso e o conhecimento adquirido com situações similares, é tudo muito novo. Isso desde o início da pandemia, desde a parte da terapêutica, da prevenção, da máscara, que isolamento, quanto tempo. Foram N perguntas que a gente foi respondendo sem saber resposta, né? Quantas vezes lá no início, em abril, maio, eu como chefe do controle de infecção, eu tive que responder um monte de coisa que eu não sabia, né? Então, eu acho que isso faz parte do momento que a gente está vivendo, mas toda decisão que você fizer baseado no bom senso e nesse conhecimento adquirido, eu acho que você vai se sair bem e nas inúmeras dúvidas que nós vamos ter. Então, eu só posso agradecer vocês pela iniciativa, eu acho que, como eu ouvi o pessoal falando aqui, que a gente ficaria horas e horas, eu também ficaria horas e horas, mas a gente precisa tentar condensar a nossa objetividade para a gente realmente sair daqui sei lá, com alguma segurança, ou pelo menos com a opinião nossa em relação a vários pontos que foram discutidos. Então, obrigado a vocês e obrigado a todo mundo que estava com a gente até agora. Renato. Não, só agradecendo também, Mônica, obrigado aí pelo convite, Fátima, Marco e Rosana, sempre um prazer estar com vocês aqui, Flavinha, porque é uma oportunidade única, né, da gente estar batendo esse papo e trocando ideia. Eu acho que a palavra final é que as vacinas são em relação às imunizações, né, que mais uma vez vem mostrar o seu valor, né, num cenário tão duro que a gente está vivenciando há um ano de distanciamento, com tanto danos para a saúde física de tantos que já se foram, a saúde mental de todos nós com esse distanciamento, o impacto enorme que uma pandemia trouxe para a gente, e a luz no fim do túnel, a saída para essa crise toda se avizinha com a chegada das vacinas. Então, novamente, as vacinas mostrando o seu valor e chegando no momento para resolver tantos problemas. Então, minha palavra é só de estímulo, de cuidem-se, porque nós estamos aí às vésperas de ter uma ferramenta preventiva que, se não é total na prevenção de todos os casos da transmissão, vai prevenir formas graves muito bem, e isso vai ter um desfecho completamente diferente da pandemia. Então, obrigado aí de novo pelo convite e boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada a vocês, Marco, Rosana e Renato, vocês foram realmente brilhantes. Obrigada, Flavinha, obrigada, Denis, você que foi nosso grande incentivador, que foi o mentor desse nosso encontro, dessa live de hoje. Obrigada a todos vocês que estão aqui agora conosco. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Gente, obrigado a todos, viu? Obrigado, Denis. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Vocês me deixaram Obrigada. num aperto danado agora. Tá? Em primeiro lugar, a Mônica e a Flávia fizeram que nem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Captei vossa mensagem, meu nobre guru. Elas fizeram uma live que nem a TV Cultura fez ontem com a Rosana. Nem eles conseguiram fazer essa entrevista. Tá? E Marco, Rosana e Renato, vocês me deixaram num aperto danado. Eu não sei como é que eu vou fazer a próxima. Tá? Que se iguale a essa. Eu estou lascado, vou ter que trabalhar um bocado aqui. Beijo a todos. Tchau.